Deus, convido você a abrir comigo, primeira carta de João, capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. O tema da mensagem é uma pergunta: amar o Senhor ou amar o mundo? E diz assim a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém? São poucos versículos que nós vamos trabalhar nessa noite, mas um tema bastante oportuno para esse final de semana de feriado na nossa nação. Aliás, não sei bem se é um feriado, mas se comemora o mal afamado Carnaval. Infelizmente, a nossa nação tem essa tradição, uma festa que festeja a carnalidade, a idolatria, a sensualidade e tudo mais que está envolvido. O apóstolo João escreveu essa carta por volta do ano 90, um pouco antes dele escrever o livro do Apocalipse, o livro das Revelações. E era um período de muitas provações para a igreja, para os cristãos daquela época. Muitas provações, muitas perseguições. A igreja sofria muito. O cristianismo ele era combatido até mesmo com pena de morte pelo Império Romano. Cristãos eram presos e assassinados nas arenas dos leões, jogados ali de qualquer forma. Havia uma perseguição cruel. E é nesse contexto que o apóstolo João escreve essa carta. E era também, amados, um período de muito paganismo, muito mundanismo, né? Envolvia a população daquela região do Império Romano. O mundo tomava conta, né? A visão do mundo, o sistema do mundo tomava conta, né? E por isso que João escreve, né? João vê uma necessidade de aconselhar, de advertir a igreja em relação ao mundanismo da época, para que os cristãos não absorvessem os costumes pagãos que vinham do Império Romano, que vinham dos costumes gregos. Haviam vários deuses, cultos a muitos deuses, a imagens, a esculturas, culto ao imperador. Então era um período terrível de idolatria, de mundanismo. E quando nós dizemos mundo, né, não é a terra em si, né? Nós não estamos nos referindo à natureza, né? À criação física de Deus, mas quando nós nos referimos aqui a mundo, conforme o apóstolo João escreveu, ele estava se referindo a um sistema que governa o mundo. Esse é o sentido, e é exatamente esse sistema que governa o mundo que sofre uma influência e muitas vezes um domínio das trevas, o domínio da parte do inimigo da nossa alma, o domínio de Satanás. Ele é chamado de o príncipe deste século. Mas como assim? Né? Talvez você pergunte, não é Deus que cuida de tudo? Sim. O Salmo 50, versículo 12, ele diz: pois o mundo é meu e tudo quanto nele há. Tudo pertence a Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Toda a natureza e todo o mundo, todo o reino natural e espiritual foi criado por Deus e estão debaixo do controle, da autoridade e da soberania de Deus. Mas então por que podemos dizer, e a Bíblia afirma, que Satanás governa esse mundo? Nós precisamos voltar lá atrás, na criação do primeiro casal. Quando Deus cria o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, e o pecado ainda não havia entrado no coração daquele primeiro casal,
e eles tinham uma comunhão perfeita com Deus, e Deus dá uma ordem para Adão, para o homem, para que ele cuidasse e guardasse toda a criação, o jardim, que se referia ao Éden, que Deus havia criado e colocado ali o primeiro casal. A autoridade de governo estava sobre Adão. Mas o que aconteceu quando ele peca, quando ele rompe o limite que Deus havia estabelecido, quando acontece a desobediência? A única restrição que Deus havia dado: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comeres, certamente morrereis. Adão quebra a única restrição, o pecado entra. A natureza dele, que antes era pura, perfeita para o bem, agora conhece também o mal. E dali por diante, a autoridade que ele tinha passou a ter influência daquele que o convenceu ao pecado, de Satanás. E aí o mal entra e passa a ter controle sobre o sistema do mundo. E Satanás governa o mundo através dos homens, aos quais ele tem influência e poder. E aí a gente conhece a história da humanidade. E a gente pode voltar poucos anos atrás e ver a influência que Satanás teve sobre um homem para causar a Segunda Grande Guerra Mundial. E é assim que ele vai também influenciar aquele que vai vir e governar por um tempo, o anticristo. E a humanidade está seguindo o fim da sua existência dessa forma, nessa natureza. O mal entrou no mundo. O governo do mal foi estabelecido através do pecado. E aí você tem a influência de Satanás e mais a maldade da corrupção humana. Porque o coração humano se tornou corrupto quando o pecado foi cometido. A soma da influência do diabo, mais a própria maldade da natureza caída do ser humano, explica todo o mal que existe no mundo. Deus não é responsável. O homem foi responsável em permitir que o mal entrasse no mundo. E aí nós temos hoje dois tipos de seres humanos: os do bem e os do mal. Mas quem é do bem, né? A palavra de Deus, ela afirma claramente que somente aqueles que servem ao Deus verdadeiro, e na nossa geração, no tempo da graça, os que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, e são regidos, governados pelo Espírito Santo de Deus, esses são os do bem. Todo mais é do mal, não tem meio termo. Não encontramos hoje, por exemplo, no mundo, sequer, ou talvez haja um ou pouquíssimos governantes que sejam tementes ao Deus verdadeiro, que regem o seu governo, seja ele executivo, legislativo ou judiciário, seja qual for o nível de autoridade que ele tenha sobre a nação ou sobre o governo. Dificilmente vamos encontrar alguém que seja temente a Deus, que é regido, que é governado pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo, e ali ele é tentado diretamente por Satanás, tentado quanto à sua natureza humana, uma das coisas que o diabo oferece para Jesus era o governo de todos os reinos do mundo. Se prostrado me adorares, eu te concedo você governar todos os reinos do mundo. E o Senhor Jesus não questionou exatamente o que ele estava oferecendo, combateu com a palavra, mas havia ali um reconhecimento de que ele de fato governa os reinos deste mundo, governa sob a autoridade superior de Deus. Deus está permitindo por um tempo que tudo isso seja feito, que todo mal seja colocado em prática para que ele possa exercer o juízo sobre o mal. Uma vez que o mal entrou, ele vai ser julgado um dia. Então, para que o mal seja julgado, ele precisa acontecer na prática. Então, há um tempo que nós estamos vivendo debaixo de um governo mau, de um sistema do mundo influenciado por Satanás.
Talvez alguém pense, o pastor está viajando, mas não, eu estou viajando na palavra de Deus, amados. Nós vivemos aqui um mundo natural e muitas vezes nós não olhamos o espiritual, que nós não enxergamos, mas precisamos discernir. E só conseguimos ter discernimento das coisas espirituais quando conhecemos a palavra de Deus. Então, o apóstolo João estava orientando a igreja para que ela não permitisse que o mundo tomasse conta e alterasse e adulterasse a igreja, o ensino genuíno da palavra de Deus. Por isso ele escreveu para a igreja lá na época, a igreja primitiva, e essa palavra chegou para nós hoje: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se nós sabemos, por exemplo, o próprio João diz em 1 João 5, versículo 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É uma afirmação. Aqueles que são do bem são de Deus. Os que não estão em Cristo são do maligno. Não tem meio tempo. Não dá para ficar em cima do muro. Ou é de Deus ou é do maligno. E o mundo jaz no maligno. É uma afirmação. Se o mundo jaz no maligno, então por que muitas vezes nós amamos as coisas que são do mundo? Porque muitas vezes nos permitimos que o mundo influencie a nossa forma de viver, as nossas decisões. É isso a preocupação que o apóstolo João tinha. Nós estamos no mundo, vivemos nesse mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Nós somos cidadãos dos céus, embaixadores de Cristo nessa terra. Então, amados, esse é o princípio, né? Esse mundo que é tão reverenciado, ele vai ser julgado um dia. Atos capítulo 17, versículo 31, no discurso de Paulo lá em Atenas, ele estava dizendo: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Todo esse mal que a gente tem visto no mundo, fica tranquilo, vai ser julgado com justiça. Ainda que por um tempo esse mal aparentemente está vencendo, no final vai ser derrotado, vai ser levado a julgamento, a juízo de Deus, né? E o mesmo apóstolo Paulo, em Romanos 3,19, ele diz: todo o mundo seja culpável perante Deus. O mundo vai ser julgado, o mal que é no mundo vai ser julgado, o sistema do mundo vai ser julgado. Então, se eu sei disso, se eu tenho conhecimento disso, será que eu devo então amar o mundo? Eu devo me misturar, devo absorver as coisas desse mundo, sabendo que elas serão julgadas e culpadas diante de Deus? Eu vou ser um cristão que conhece a palavra de Deus, mas também abraça os maus costumes desse mundo, desse sistema, e achar que está tudo bem viver assim? Essa é a questão, amados, para nós nessa noite. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Não deixe o seu coração se apegar ao mundo. Nós estamos aqui, vivemos nesse mundo, mas o nosso coração não pode se apegar ao mundo, mesmo porque a nossa vida é passageira. E quando passa esse tempo, nós vamos estar diante de uma realidade eterna. Ou eternamente na presença de Deus, ou eternamente fora da presença de Deus. Então, sou eu quem decido, sou eu quem escolho, se eu vou me permitir ser controlado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, se a minha vida vai ser conduzida pela palavra de Deus, pelos princípios que Deus estabeleceu, ou se eu serei conduzido pelos conceitos do mundo. É terrível quando um cristão que conhece talvez um pouco a palavra, ou até um pouco mais, se permite ser conduzido pelos conceitos do mundo.
E o que é isso? Como que isso acontece? Toda vez que um cristão concorda com um princípio mundano, ele está sendo conduzido pelo costume do mundo, pelo sistema do mundo. Você conhece algum cristão que é favorável ao aborto, por exemplo? Que a mídia conseguiu encher a cabeça dele e convencê-lo de que o aborto é legal? Esse é um cristão que deixou o conceito do mundo tomar conta da vida dele. E tantas outras coisas que estão acontecendo, que estão entrando dentro da igreja denominacional, não do corpo de Cristo, mas entrando dentro da vida de cristãos que ainda não se renderam genuinamente e estão absorvendo os costumes do mundo e achando que tudo é normal, e eu vivo como o mundo vive. E aí a gente poderia citar aqui uma série de coisas que estão acontecendo dentro de lares cristãos que não são aprovadas por Deus, mas que o mundo aprova. Então, amados, esse é um questionamento profundo para nós. Será que na minha vida eu tenho deixado alguma coisa do mundo tomar conta na minha vida? Olha o que o mundo está fazendo nesses dias, pelo menos aqui no nosso país, Feriado que festeja a carne, o carnaval. O que acontece nesses dias de carnaval, num nível muito maior do que tem acontecido dia a dia? Consumo de drogas, violência, estupros, sexualidade desenfreada e de toda forma absurda, orgias bacanais. De onde vem isso? Interessante, eu estava vendo no jornal, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, toda abertura de carnaval oficial no Brasil, prefeito, que é uma autoridade, entrega simbolicamente as chaves da cidade por um tal de Rei Momo, uma figura espalhafatosa que representa um rei da folia, da bagunça, de tudo isso. Parece uma bobagem, mas tenta enxergar o nível espiritual que está acontecendo por trás disso. Adão era autoridade e no pecado ele perdeu a sua autoridade. Um prefeito que tem autoridade sobre uma cidade, autoridade civil, simbolicamente está entregando a chave. Para quem que você entrega a chave? Na minha casa só eu, minha esposa e os nossos filhos têm a chave da casa. Inclusive os casados, entra e sai, vem a hora que quer. Quem eu tenho confiança. Quem tem as chaves aqui do templo, do nosso prédio? Os diáconos, líderes de ministérios, pessoas que têm acesso, a nossa zeladora tem as chaves. Nós entregamos as chaves, nós estamos entregando uma autoridade, um nível de autoridade. Quando um prefeito entrega simbolicamente a chave para uma pessoa que representa um principado demoníaco, ele está entregando a autoridade. Aquela figura espalhafatosa do Rei Momo significa alguém que reina sobre toda essa folia, alguém que tem um governo. Há um principado espiritual agindo na vida daquela pessoa, que controla e declara: olha, tudo isso aqui é seu. Espiritualmente eu vejo assim. E aí a maldade prolifera ainda mais. Eu imagino que uma legião de demônios sai e passa a possuir pessoas que têm acesso, e acontecem essas barbaridades que a gente vê nos jornais, nos noticiários, principalmente nesses dias de carnaval. Esse é o mal que está no mundo, de um mundo que jaz no maligno, da falta de discernimento, de visão espiritual de como as coisas acontecem no mundo. E aí, sabendo que é uma depravação, que é algo muito mal, como que um pai, uma mãe cristã vai permitir que a sua criança se vista com uma fantasia e vai para uma festinha de carnaval? Não tem nada demais. As musiquinhas que vão tocar lá não são os funks que vão tocar por aí afora no carnaval. Vocês estão entendendo a sementinha que está sendo lançada no coração daquela criança? Para que quando ela for crescendo, ela vai achar que realmente não tem nada de mal, e ela vai pegar a pré-adolescência, a adolescência, ela vai se lembrar que na infância a minha mãe, o meu pai me levou para uma festinha de carnaval. Existe até um carnavalzinho gospel por aí, dos crentes que ainda não abandonaram o mundo, e aquela sementinha está ali, um dia ela vai brotar, e aquela criança um dia vai começar a querer
ir para lugares que os pais não vão mais conseguir proibir. Você está vendo como é sutil? Como a gotinha de veneno que vai caindo no copo vai causando mal e as pessoas não vão vendo. Eu dei glória a Deus esses dias atrás, quando fiquei sabendo que uma renomada escola aqui da cidade não vai mais comemorar o Halloween, vai substituir pelo Dia de Ação de Graças. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque boa parte dos pais não estão mais querendo levar os seus filhos para participar disso, vestido de bruxa, de diabo, de mil e uma coisa. Pais cristãos. E a pressão desses pais está fazendo com que essa escola e outras cortem essa festividade pagã. Alguns pais não se importam, está nem aí, mas os pais cristãos se importam. E se a maioria dos pais cristãos tomarem atitude, o meu filho não vai, a escola vai começar a parar para pensar. Entende, amados? Como nós temos que ter atitude de cristãos, tem que ser assim. Se a gente concorda, não faz nada de mal, não tem importância. Legal. Lá na frente você vai colher um fruto dessa semente ruim que você permitiu ser semeada na vida da sua criança. Isso aqui é só um parêntese dentro da mensagem, né? Nem estava aqui na minha sequência, mas Deus me trouxe a falar isso porque há uma preocupação muito grande. Eu tenho visto uns absurdos. Não sei se é porque eu já estou beirando 60 anos, né? Já estou numa outra geração, mas eu tenho visto uns absurdos que não dá para engolir, né? Não dá para aceitar certas coisas que estão acontecendo, e os pais estão cegos, né? Não enxergam o mal que assola ao meio-dia, né? O Salmo 91, né? O mal que assola ao meio-dia, a maldade que está em plena luz, não estão enxergando. Então, amados, nós precisamos abrir os nossos olhos. O chamado de Jesus Cristo para nós é: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Mateus 5,14. Esse é o chamado para nós. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo que está em trevas, e não abraçar esse mundo. Mateus 5,16, ele diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas ações e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O mundo tem que ver que nós somos diferentes. As nossas atitudes boas, as nossas boas ações, elas vão brilhar e vão glorificar o nome de Jesus Cristo. Não vai envergonhar o nome de Jesus Cristo. Existem muitos crentes envolvidos pelo mundo, e por isso a palavra de Deus não tem mais efeito transformador na vida deles. Quando nós permitimos que o mundo comece a entrar na nossa vida, a palavra de Deus vai perdendo o seu efeito na nossa vida. Aquilo que eu mais alimento vai sobressair. Mateus 13, versículo 22, ele diz assim: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados, da onde? Na minha Bíblia está: os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Por que a vida de muitos crentes é infrutífera? Porque a palavra foi sufocada. A palavra caiu no meio de espinhos. O que são esses espinhos? O conceito do mundo que entrou no coração desses crentes. A palavra não é mais frutífera, não frutifica, porque o conceito do mundo é maior. Na mente já entrou o conceito do mundo. E aí, para você quebrar essa resistência que entrou, se você não se colocar debaixo da palavra de Deus, essa resistência não cai, essa parede que foi levantada não cai, e prevalece o conceito do mundo. E aí você vê muitos cristãos que aceitam conceitos desse mundo e ainda brigam pelos conceitos desse mundo, e ainda quer convencer os outros de que não, vocês são radicais e estão errados. Agora mudou, é assim, né? Então, amados, não permita que os cuidados do mundo e nem a fascinação das riquezas, o que João chama aqui no texto base nosso, concupiscência da carne,
concupiscência dos olhos e soberba da vida. Tudo que satisfaz de uma maneira errada a nossa natureza carnal. Tudo que os nossos olhos anseiam e desejam e sabemos que não é certo diante de Deus. E a soberba da vida, o orgulho, a ganância, o sempre querer ter mais e tudo que está ligado a isso. Esses são princípios do mundo. João diz, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo passa, bem como toda essa concupiscência. E no final, o que é que vai sobrar? Né? O que é que vai se aproveitar? Né? O que adianta ganhar o mundo inteiro? Né? Viver o sonho americano, ganhar o mundo inteiro, ter os celeiros abarrotados e a alma perdida. Jesus, ele conta uma parábola, está lá em Lucas capítulo 12, do 16 ao 21, abra comigo o seu texto, sua Bíblia nesse texto. É uma parábola que Jesus narra, dizendo assim, Lucas 12, do 16 ao 21. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Alguém que se preocupou só com o mundo, só com as coisas desse mundo. Alguém que só conseguia enxergar o natural e não via o espiritual. A hora que termina a sua vida, o que vai acontecer, né, com a alma dessa pessoa? O que dará o homem em troca da sua alma? Né? É isso que acontece para quem vive nos conceitos do mundo. Não existe compatibilidade entre nós e o mundo. Não existe compatibilidade entre um crente verdadeiro, nascido do Espírito Santo, e o mundo. Os princípios se divergem, são opostos. Os conceitos do mundo são opostos aos conceitos cristãos. Nós, por exemplo, recebemos o Espírito Santo que o mundo não pode receber. João 14, versículo 17. Quer ver? O próprio João, o mesmo que escreveu a carta, ele diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha que diferença que há entre nós e o mundo. Nós temos o Espírito Santo, o mundo não tem, o mundo não recebe. Nós não somos do mundo, e o mundo nos odeia. Olha o que Jesus disse, ainda no Evangelho de João, capítulo 15, 18 ao 19. João, capítulo 15, do 18 ao 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. O mundo odiou a Cristo, tanto que o crucificou, né? Se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. A tendência natural de todo cristão autêntico é que as pessoas do mundo não vão ter simpatia por nós, não. Eles vão olhar para nós e já vai haver uma antipatia espiritual. Você já chegou a um lugar para trabalhar, de repente um emprego novo, e uma pessoa que você não conhece, nunca conversou com ela, primeira vez que você bate de frente, já tem algo que você percebe que não está bem ali, né? Não bate, né? Antipatia espiritual, e aí você vai ver no decorrer da conversa que essa pessoa não crê no mesmo Deus, serve a algum ídolo, é influenciada pelo maligno e passa a ser um tormento, né? Uma atrapalhação. Então, nós não somos do mundo, o mundo nos odeia, né? Se os cristãos começarem
a se levantar de verdade, você vai ver que perseguição que vem, né? Perseguição de todos os lados, né? Porque os nossos princípios não são os princípios do mundo. Nós não somos regidos pelas leis do mundo, nós somos regidos pela palavra de Deus, né? João 17, versículo 14, Jesus diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Dá uma olhadinha na história e vê o que aconteceu com todos os apóstolos de Jesus Cristo. Todos morreram martirizados, com exceto, talvez João, né, não é explicado exatamente como João morreu, mas todos os demais, ou a própria palavra, ou a tradição narram que morreram martirizados. O mundo os odiava, né? Na hora que você tiver uma oportunidade de fazer uma viagem pela Turquia, lá tem muitos lugares bonitos, né? Tem uma boa área turística, mas se você fizer uma viagem para lá, se encontre com os nossos missionários e vão conhecer a parte onde eles estão. E veja como eles são odiados, né? O cristão ali é odiado. Se você se identificar como cristão, você é odiado, né? Odiado pelos muçulmanos. O mundo nos odeia, né? Mas nós não podemos devolver o ódio. Nós temos que amar, né? Amar como Cristo amou. Nós temos que ser sal e luz nesse mundo que nos odeia, né? João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, né? Nós temos uma paz que o mundo não tem. Olha que distinção que há entre nós e o mundo. Essa paz foi dada por Jesus Cristo àqueles que são seus, a nós, mas o mundo não consegue entender essa paz. Nós temos paz mesmo em meio às circunstâncias contrárias. A paz no nosso coração mesmo quando o mundo está em guerra, né? Que paz que é essa, né? A paz em meio à dor, a paz em meio ao luto. Essa paz nós temos, o mundo não tem. Ela só é dada àqueles que são do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, há uma distinção muito grande entre os que são de Deus e os que não são de Deus, os que não se renderam. Paulo em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, do 9 ao 11, ele faz uma distinção tanto na primeira carta aos Coríntios como na segunda. Em 1 Coríntios 5, de 9 a 11, ele diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Algum crente que se aventura aí no baile de carnaval está se associando com os impuros, né? Estou dando um dos exemplos, né? Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que se diz irmão, mas que é impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem comais. Aqui Paulo está indo além, né? Ele está indo para que não se associasse nem com aquele que se diz cristão, mas vive como o mundo vive, para que não seja contaminado, não entre no mau costume, não ache que também possa fazer a mesma coisa. 2 Coríntios 6, 14 ao 18. 2 Coríntios 6, 14 a 18 é um texto bem conhecido. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade que pode haver entre a justiça e a iniquidade, que comunhão que pode haver entre a luz e as trevas, que harmonia que pode haver entre Cristo e o maligno, ou que união pode haver entre um crente e um incrédulo, que ligação que há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo escreveu isso para a igreja, para que a igreja não se misturasse, não absorvesse o que é do mundo.
as coisas más desse mundo, né? Então, esse é o chamado para nós. Tudo isso faz parte de um chamado de Deus para a nossa vida. Nós somos chamados a viver diferente. Nós somos chamados a sermos sal e luz desse mundo. No passado, nós andamos segundo o curso desse mundo. Efésios 2, versículo 2, Paulo está dizendo: no passado vocês andaram segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Olha só, alguém que não se converteu ainda, que não se rendeu a Cristo, ainda está vivendo debaixo do controle do príncipe da potestade do ar, que é uma referência a Satanás, né? Do espírito que atua nos filhos da desobediência. Os que estão no mundo, que não se renderam a Cristo, estão debaixo da influência do príncipe da potestade do ar, diga-se Satanás, né? Do espírito que atua nos filhos da desobediência. Isso explica o mal que há no mundo. Satanás influenciando pessoas que não se renderam a Cristo, fazendo toda espécie de maldade nesse mundo, propagando o mal, né? Mas o que é que aconteceu conosco? Glória a Deus, né? Efésios 2,6: Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, igreja? Nós precisamos entender essa diferença que aconteceu na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Por isso eu quero encerrar lendo esse texto do apóstolo Paulo, carta aos Efésios, capítulo 2, e você compreender a diferença, que você é diferente, que nós somos diferentes, que há algo em nós que o mundo não tem, há um Espírito de Deus em nós que o mundo não tem. E o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele disse assim: Ele, Deus, nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus nos deu vida. No passado, né, outrora, nós andamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos no passado. Ele está se referindo ao tempo antes da conversão. Se alguém não se converteu ainda, está andando, essa palavra não serve, né? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo toda a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a condição daquele que ainda não nasceu de novo, que não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Ele vive segundo a natureza carnal, ele vive fazendo a vontade da sua mente, da sua carne, dos seus pensamentos. Ele não faz a vontade de Deus. Mas agora olha o versículo 4: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida em Cristo, pela graça fomos salvos. Eu estou transliterando um pouquinho o texto. Ele nos deu vida em Cristo, pela graça nós somos salvos, recebemos uma nova natureza, não temos mais a natureza do mundo. Então, essa é a distinção que precisa haver na nossa vida. Nós precisamos reconhecer essa diferença que custou um alto preço, custou o sangue de Jesus Cristo, para que pudesse haver essa reconciliação com o Pai. Então, amada igreja, vamos procurar viver com a sabedoria do alto. Vamos procurar viver no padrão de Deus e não no padrão do mundo, né? Faça a sua escolha, né? A quem você quer servir, né? Vou usar aqui alguns textos aqui do Antigo Testamento, né? Quando Elias pergunta para o povo de Israel: a quem vocês querem servir? A Momo, aliás, a Baal ou a Deus, ao Senhor? A quem vocês querem servir? A Deus ou ao mundo? E a resposta que nos cabe é a resposta que Josué deu, quando ele disse assim, a mesma pergunta Josué estava fazendo para o povo de Israel: a quem vocês querem servir? Aos deuses de Canaã ou ao Senhor Deus? Eu já decidi a quem eu vou servir. Josué diz lá em Josué 24:15: eu
e a minha casa, eu e a minha família. Ele era responsável pela família dele, né? Homem, cabeça do lar. Josué, responsável pela sua família, tomou a frente e disse: eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Se vocês quiserem servir os deuses do Egito, dos cananeus, né, cada um faça a sua escolha. E essa palavra é a escolha que nós temos que fazer nos dias de hoje. A quem nós vamos servir? A quem nós vamos servir? Nós vamos ser fiéis ao nosso Deus? Como cabeça do meu lar, como pai, esposo, eu vou conduzir a minha família nessa mesma afirmação de Josué? Eu vou tomar a frente? Não precisa minha mulher me arrastar. Eu sou o marido, eu sou o pai, eu sou o cabeça. Eu vou levar meus filhos, eu vou conduzir a minha família. Eu sou o sacerdote do lar. Então eu e a minha casa vamos servir o Senhor. O filho pode bater o pé, mas eu sou o sacerdote do lar. Eu vou exercer minha autoridade de pai. É assim que funciona, amados, né? Quanto mais cedo começar, melhor. Que no nosso coração haja uma consciência profunda que nós somos de Deus, não somos do mundo. Nós não usamos o mesmo linguajar do mundo. Nós não nos vestimos como o mundo se veste. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo chamado, reconhecido pelo nome de Deus. Nós não podemos perder isso de vista nunca na nossa vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música